Boa noite. Bom, gente, hoje estamos reunidos mais uma vez para conversar um pouco, né? Hoje sobre violência contra a criança e o adolescente. Vou pedir para que vocês esperem um pouquinho para que as pessoas entrem, compartilhem a live. Esse é um tema muito importante que a gente possa discutir, que a gente possa conversar, devido todo o cenário, até mesmo de pandemia que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas precisaram ficar em isolamento e muitas crianças e adolescentes acabaram ficando com seus próprios autores de violência. Então, é um tema que nós precisamos conversar muito. Como disse minha amiga Simone, é um tema silencioso. Muitas pessoas não falam, sobre esse tema, muitas pessoas não querem entrar em contato com a violência contra a criança e o adolescente. E a ideia é que a gente possa conversar um pouco, sobre todo um contexto histórico, sobre aquilo que delimita o que é uma violência. Não adiantaria eu falar aqui de sinais que as crianças podem apresentar se a gente não tiver um contexto de uma ideia do que é violência. Eu vou esperar uns minutinhos para que as pessoas vão entrando e compartilhando a live. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um livro para compartilhar com vocês uma frase. Algumas lives atrás, eu acho que exatamente umas 2 lives minhas, então mês passado, eu falei sobre um livro que se chama Casa das Estrelas, do Javier Naranjo. Vou retomar esse livro porque ele, pedagogo, juntou as crianças da instituição que ele trabalhava, fazia parte, para perguntar, para montar um dicionário para crianças de todas as idades sobre algumas palavras, o que para elas significavam. E tem uma definição aqui que eu achei muito interessante para a nossa live de hoje, que é justamente a definição de criança. E aí, como eu tinha dito, ele usa as crianças, ele coloca as crianças para que elas façam essa definição, e as crianças dão essa resposta para ele. Então, dentro de todas as palavras que ele pergunta para as crianças, ele pergunta o que é criança? E aí tem algumas definições, por exemplo, como a do Sebastian, de 8 anos, que diz que criança é um humano feliz. Tem outra definição também, que é um pouco mais pesada, mas é uma criança de 7 anos que diz assim, que criança é brinquedo de homens. Tem outras definições que Alejandro Lopes, de 9 anos, ele diz que criança é um humano em tamanho pequeno. Lembrando que a gente trabalhou justamente essa frase na outra live, e falando que criança tem seus direitos, tem o seu valor, tem a sua voz e precisa ser escutada. Mas a frase que eu quero iniciar essa conversa de hoje é justamente uma que tem a ver com o nosso tema, que foi a definição que o Jorge, de 11 anos, deu para o Javier. Javier perguntou para o Jorge: Jorge, o que é criança? E o Jorge, de 11 anos, disse: criança é vítima de violência. Então, acho que essa frase, essa definição, nós podemos iniciar a nossa live de hoje, pensar já nessa frase. O que é criança? O Jorge definiu ali que criança é vítima de violência. Outras crianças definiam que criança é um brinquedo dos homens. O quanto história essas crianças teriam para definir assim, essa fase da sua vida.
o quanto de vivências que elas tiveram. E aí, para a gente tentar entender um pouco do que é violência, do que é isso que a gente está tentando passar hoje, eu peguei a definição da Organização Mundial da Saúde, que ela diz assim, que a violência ela é o uso da força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento ou prejuízo à sua privação. Né? Quando a OMS diz aqui, né, o uso da força física ou poder, de fato a força física, né, de agressão, né, e o poder significa esse poder aí que o adulto acha que tem sobre a criança. Né, essa autoridade que é colocada como uma autoridade de cuidado e muitas vezes o adulto ele acaba entendendo como uma autoridade de poder, onde ele manda na criança, onde a criança é propriedade dele, deixa de ser filho, deixa de ser tio e passa a ser propriedade, deixa de ser sobrinho. Então essa definição da OMS é onde a gente vai se basear nessa ideia da violência. Tá? E uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de lembrar nesse aspecto de violência é como o nosso Brasil foi construído. Tá? Gandavo, ele escreve o Tratado da Terra Brasil, né? Se vocês quiserem ver esse livro, é um livro que está disponível no Senado Federal, online, né? Você pode ver uns transcritos lá, Tratado da Terra Brasil, e na página 44, ele vai dizer quem foi as pessoas que vieram colonizar o Brasil após o seu descobrimento. E aí a gente, voltando um pouco na história, antes mesmo da gente entrar a fundo no tema da violência, Portugal descobriu o Brasil, né? Um dos descobridores do Brasil, e só que o Portugal era um país muito pequeno, né? Comparado às outras potências da época. Portugal não passava de 1,5 milhão de pessoas, né, naquela época, e ele não dispunha de muitas pessoas da nobreza para poder vir fazer moradia no Brasil, para poder tocar a terra e Portugal dizer que era dele. Então eles entraram numa busca e numa dificuldade muito grande de achar quem poderia vir para o Brasil. E aí o Gandalf ele descreve essas pessoas que foram colocadas aqui no Brasil. E aí a gente já começa a entender que o Brasil ele é formado já no âmbito da violência. Né? A primeira violência que ocorre, que acho que todo mundo acaba conhecendo, que foi a violação dos indígenas que aqui viviam, os nativos que aqui viviam. Né? Uma vez que escravizaram, né, mataram, até que chegasse a um acordo que fosse bom para eles. Os nativos não, né? Mas para os conquistadores. Além dessa violação, as pessoas que vieram para o Brasil naquela época, porque ninguém da nobreza queria vir, e uma imensidão onde não tem nada, só tem árvores, como iriam viver, Portugal decide então enviar todos os que estavam à margem da sociedade. Isso incluindo os prisioneiros, as prostitutas, né, e os moradores de rua, enfim, que todos eram encaixados então, né, na lei da vadiagem, então todos eram presos, inclusive crianças e adolescentes órfãos. Então essa violência contra criança e adolescente ela vem de muito longe e presente no Brasil ela está desde da sua conquista por Portugal. A violência contra criança e adolescente ela vem desde a descoberta, quando Portugal decide mandar essas crianças, esses adolescentes, as pessoas
né, que estavam à margem de fato da sociedade para o Brasil, para poder colonizar o Brasil, para poder dizer que tem gente portuguesa na terra Brasil. Então Gandalf vai dizer lá na página 44, que essas são as pessoas que vieram para o Brasil. Então nós podemos ver que a violência no Brasil ela se iniciou com a sua descoberta, né, diretamente com os índios, e depois até mesmo no envio dos seus povos para cá. E uma coisa interessante de a gente ressaltar é que depois que as terras já estavam instaladas, que esses portugueses que estavam à margem, que vieram para o Brasil, né, não foram convidados, eles foram colocados quase como que exílio, né, tiveram relações com o índio, né, começaram a formar comunidades, junto com os navegantes também. E então, né, é escrita uma carta para Portugal convidando a nobreza então a vir para o Brasil, as pessoas que tinham mais posse. E aí fica muito chamativo o convite para a época que você poderia comprar 10 escravos por 10 cruzeiros, que poderia ter terras, que era o futuro de todas as nações, que era essa terra. Então a violência ela começa daí e ela vem parar ainda nos dias de hoje, dia a dia. Então só para que a gente entenda essa ideia que não é de agora, essa violência, mas que já há muito tempo, que a gente possa partir desse princípio, que a violência ela sempre existiu e que por isso é muito difícil as denúncias. É muito difícil que a comunidade ela cumpra. Eu separei aqui um artigo da Constituição Federal que diz bem assim, no artigo 227 vai dizer assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar na criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E ainda no Código Penal vai dizer que deixar de prestar assistência, quando possível, a criança abandonada ou extraviada, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, o sujeito está sujeito a responder no processo e ainda pegar uma pena de 1 a 6 meses, ou multa. Então todos nós somos responsáveis pelo cuidado da criança e adolescente, independente do laço sanguíneo, né, do laço afetivo, ou se é o vizinho da rua, da terceira rua depois da minha, que eu não conheço, só vi uma vez sofrendo violência. Eu sou responsável pela denúncia e pelo cuidado, pela proteção dessa criança e desse adolescente. Tá? Então agora, partindo dessa ideia de violência, daquilo que de como se estabeleceu aqui no Brasil, eu queria perguntar para vocês que estão, eu não sei como que está aí as pessoas que estão assistindo, né? A Fernanda, que é minha esposa, está me ajudando aí, né? Perguntar quais são os tipos de violência, o que é uma violência contra criança e adolescente? Eu acho que é mais fácil assim. O que é uma violência contra criança e adolescente? Queria que vocês pudessem dizer, para que a gente pudesse gerar uma conversa sobre como é uma violência contra criança e adolescente. Pensando em todas as violências, todos os tipos que nós temos. Nós tivemos aí um caso midiático nesses últimos dias da menina que foi abusada pelo seu tio, a princípio, né, daquilo que a mídia coloca. Então é uma das violências que está mais aparente, né? Uma das violências que ela se mostra nesses tempos, né? Então é um tipo de violência, o abuso sexual, sem dúvida, né? Tá? A Mazezinha
diz que é preciso falar se não for a hora do assunto. Isso não. Pera aí que eu estou me confundindo aqui no papel. Desculpa, gente. A Mazezinha diz que muitas vezes o agressor é um membro da família, né? É verdade. De fato, o agressor, muitas vezes, não é regra, né? Existe agressores, a gente vai ver isso também. Existem agressores que não fazem parte da família, como tem aqueles que fazem parte, que estão no convívio familiar. Tá? Então, mas é comum sim, às vezes, ter o agressor ser membro da família, né? Principalmente com criança. Bom, os principais tipos de violência que acontece contra criança e adolescente, a gente pode definir ou dividir, digamos assim, em dois. Colocaremos como interpessoais, né, e os autoprovocados. Os autoprovocados, o nome já diz, ou autoinfligido, é todo aquele sofrimento, aquela dor, aquele jeito de machucar que a criança ou adolescente provoca em si mesmo. Desde brincadeiras, de se colocar a risco, ou até mesmo suicídio. O suicídio ele é caracterizado como uma violência autoinfligida, onde a pessoa, no caso a criança ou adolescente, mas também o adulto na questão do suicídio, né, tenta contra a sua própria vida, ou muitas vezes consegue tirar a sua vida. Então isso é caracterizado como uma violência autoprovocada ou autoinfligida. Tá? Já os interpessoais, nós podemos subdividir eles em duas categorias: a doméstica e a comunitária. Doméstica, familiar, né? Então, a doméstica ou familiar pode ser realizada por famílias, né, de laços sanguíneos ou não sanguíneos, né? A família aqui é entendido muito mais como as relações afetivas que se mantêm, né? Então, por isso, às vezes o empregado que convive na família há muito tempo também vai se enquadrar numa violência doméstica, né? Ou o parceiro íntimo de alguém da família também que comete uma violência contra uma criança ou adolescente, mas não tem uma linhagem sanguínea, também vai ser enquadrado como doméstico. Então tudo aquilo que gira em torno daquele ambiente familiar ou das relações familiares e afetivas vai ser enquadrado nessa violência familiar ou doméstica. Já a outra subdivisão, que é a comunitária, é toda a violência que acontece no meio social. Então, desde uma instituição que presta um desserviço àquela criança ou deixa de prestar um serviço, né? Ou uma violência própria de um funcionário público diretamente para aquela criança, né? Ou até mesmo a violação na rua. Essa criança estava brincando no seu direito de lazer, né, em frente da sua casa e sofre um acidente com essa intenção de fato, não apenas, não um acidente, mas foi intencional. É uma violação social, uma violação comunitária. Muitas vezes, até mesmo o superpoderio, né, vamos dizer assim, que muitas vezes as forças policiais acabam cometendo em algumas comunidades, em alguns lugares. Isso também é uma violência comunitária. Então, dentro disso, são as violências que as crianças mais sofrem: doméstica, comunitária e autoprovocada ou autoinfligida, né? Então é importante a gente caracterizar assim, para que a gente tenha um norte quando a gente descobrir ou presenciar ou participar de uma situação que demonstra que uma criança está sendo violada em seus direitos, né? E depois a gente pode partir do princípio, ainda nessa ideia de terminologias,
de aprofundar naquilo que é violência, nós temos a Lei 13.431, né, de 2017, ela teve algumas outras alterações também depois, mas ela define algumas características que eu acho importante a gente enquadrar. Eu pedi para que vocês comentassem, se possível, o que é uma violência, né, hoje, dia a dia. Importante, mas assim, a gente vai chegar lá, mas assim, a pergunta é o que fazer em caso de violência infantil. Né? E aí, mas assim, eu vou já aproveitar e falar os tipos de violência que essa lei vai trazer, tanto para a sociedade, como para os serviços que acompanham essa criança, esse adolescente, as seguintes definições. A violência física, que é entendida como a aplicação da força, né, contra a criança, que ofenda a sua integridade física ou saúde corporal, ou que lhe causa sofrimento físico. Então, bater no seu filho, né, a ponto de doer, né, é uma violência física. Lógico que isso, dentro de uma questão de direito, vai ser entendido até mesmo não só o bater, mas a frequência daquilo, como se estava estabelecido aquilo, mas definindo assim que bater doeu é uma violência física. Né? A violência psicológica, essa é mais ampla, né, porque ela englobou mais coisas, lógico. Né? Por exemplo, a discriminação, depreciação ou a intimidação sistêmica, que é o bullying. Né? Então a criança ela pode sofrer, né, de tal forma, né, pela depreciação, pela discriminação, por ser criança, né, ou pelo bullying em si, né, é um tipo de violência psicológica. Alienação parental. Muitas pessoas conhecem a alienação parental em casos clássicos, onde há um divórcio entre os pais e não é bem resolvido, e um dos genitores, né, um dos parceiros, faz uma campanha, né, contra o outro. Né? Então deprecia o outro e a criança passa a não desejar mais vê-lo, não desejar mais ficar perto, devido a essa campanha que o parceiro faz contra o outro. É muito clássico ver isso, mas a alienação parental não se limita na relação conjugal. A privação de visitas, né? Por exemplo, eu tenho meu filho, né? Um exemplo que eu tenho meu filho e eu não permito que os meus pais tenham convivência com ele, né? Proíbo de todas as formas. É um tipo de alienação parental, porque existe o direito da criança de ver, né, e conviver com seus familiares. Então, não se estende apenas no casal, mas ele se aplica à família também, aos familiares, né, que deveriam conviver e proteger a criança também. Lógico que cada caso é avaliado. Outro tipo de violência psicológica é qualquer conduta que expõe a criança ou adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro da sua família ou comunidade. Então, quando a criança vai ser colocada praticamente como testemunha, né? Ela foi testemunha de um fato criminoso, então ela é um prejuízo à sua saúde psicológica, então automaticamente é uma violência psicológica. Então a criança saiu da sua casa e deparou com um corpo morto do vizinho no meio da rua. É uma violência psicológica. Né? Viu alguém na sua casa ser morto, ser roubado, ser espancado, é uma violência psicológica. Né? O presenciar se torna uma violência psicológica. E nós temos a violência sexual, né? A lei entende aqui como qualquer conduta que constranja
a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico. É uma definição geral da violência sexual dentro dessa lei. Então, qualquer ato, qualquer conduta, né? E aí, dentro das subdivisões da violência sexual, a gente vai ter o abuso sexual, que é entendido como toda ação que utiliza a criança ou adolescente para fins sexuais, né? Nós vamos ter a exploração sexual, que é entendido como toda ação que utiliza a criança ou adolescente para fins sexuais, que haja remuneração ou qualquer outra forma de compensação. E aí ainda a gente encaixa na violência sexual a exploração ou o tráfico de pessoas, né? Como recrutamento, transporte de crianças para resultados sexuais. E aí, pensando nessa violência sexual, que eu acho que é a que mais normalmente mexe com as pessoas, né? Até mais do que as outras violências, a violência sexual, ela transforma, até mesmo pelo tabu da questão da sexualidade, que ainda nós temos hoje, mas pela violação daquilo que nós consideramos como pureza, né? Então, isso é uma coisa que acaba movendo muita angústia, muito ódio nas pessoas, né? E aqui acho que vale a pena a gente dizer que o abuso sexual em si é uma violência que ela não necessariamente precisa haver conjunção carnal, né? Entre um adulto, normalmente, com uma criança ou um adolescente. Mas só o fato desse adulto se encostar, se esfregar, passar a mão, né, tocar, promover carícias, mandar fotos, pedir fotos, isso se enquadra em abuso sexual, né? Então, aquelas brincadeirinhas em casa de toca no peitinho, toca no pipi, toca nisso, toca naquilo outro, quando a criança não gosta, né, é importante dizer, muitas vezes é desrespeitado e a criança fala que não gosta, mesmo assim continua as brincadeiras, né? Que não são brincadeiras apenas, mas é um jeito de violar esse corpo, né? É um jeito de tocar sem ser permitido. Então, é importante ficar atento a isso, porque todos nós estamos sujeitos em nossas casas, na escola, em todos os lugares de convivência, que essa violência pode acontecer. E é importante frisar aqui que não é só homens que cometem violência sexual, necessariamente o abuso sexual. Mulheres também cometem, avós também cometem essa violação. Então, é comum outra coisa a gente linkar o abuso sexual ao homem, né? Mas acontece também por mulheres. Eu falo isso por própria experiência enquanto profissional, enquanto estive trabalhando com crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Que isso é real, que acontece também o abuso sexual por parte de mulheres, né? Não somente de homens. Então, a atenção que nós devemos ter não é só se o tio, se o pai, se o padrinho, se o avô está fazendo alguma coisa, mas também as mulheres que rodeiam essa casa ou essa convivência da criança, né? Outra forma, a exploração sexual, que é quando se remete a alguma recompensa, seja financeira ou material. Dá um exemplo de uma família que tem as suas dificuldades financeiras e permite que sua filha, sua neta, tenha relações sexuais com um vizinho, seja ele idoso, jovem, adulto, com um vizinho para conseguir uma cesta básica,
para conseguir que se pague a conta de luz, ou para ter a direito em seus bens, né? Isso dentro do âmbito doméstico também acontece, né? Troca de favores. Então, permite-se, entende-se que é normal, né? E permite-se a criança fazer isso, né? Então, isso é uma exploração sexual. Da mesma forma que tem esses filmes clássicos de meninas, muito mais frequente meninas, serem tiradas de suas comunidades, nos interiores, até mesmo nos centros, e serem levadas para outros estados, outros países, para serem exploradas sexualmente, né? Então isso é um fato muito real aqui no Brasil também, de meninas que são tiradas, né, do Nordeste principalmente, trazida para São Paulo, Rio de Janeiro, para as grandes potências do Brasil, para poder ser colocada como exploração sexual, né? Ser colocada a fazer sexo, a prostituição. Depois o tráfico de pessoas, né, que ele vai não só pegar um gancho da exploração sexual, né, mas vai atenuar essa ideia desse translado, onde a pessoa é tirada do seu lugar, como eu já disse, e é levada para ter relações sexuais a fins de dinheiro comerciais. São vendidas. E sim, gente, ainda acontece muito aqui em São Paulo, acontece muito pelo aquilo que a gente observa, né, esse comércio, né, desse tráfico de pessoas e exploração sexual. Aí a gente também tem nesse âmbito a violência institucional, né? A violência institucional é entendida como a prática de violência por qualquer instituição, né? Então o Estado ele também muitas vezes é violador de direitos, né? Muitas vezes, muitas violências que acontecem nos núcleos familiares, de uma forma comunitária, vem primeiro pela grande negligência estrutural, pela negligência que muitas vezes caracteriza também como institucional, né? A gente tem um leque de violência estrutural quando o governo, né, aqui no mesmo artigo que a gente diz que tanto o governo como a sociedade tem a responsabilidade de cuidar e ofertar lazer, educação, saúde para a criança, né? E quando o Estado não promove isso, é uma violência, né, estrutural, é uma violência que muitas vezes pode ser institucional também. Então a violência institucional ela é desde uma discriminação dentro de um órgão público ou organização não governamental, mas que tenha o serviço público, como também, se a gente pensar nessa linha estrutural, como você vai levar a criança ou o adolescente no médico e chegar lá não tem médico. Isso é uma violação do direito da criança e do adolescente. Porque está previsto lá em lei que o Estado vai suprir isso também. Então, nós devemos olhar também, muitas vezes, o Estado, que muitas vezes passa por esse lugar de autor de violência. Percebam, outra coisa que é aproveitar o gancho de falar, que eu falo do autor de violência. É um termo usado até mesmo para desconstruir esse papel de monstro que muitas vezes transpassa aquele que comete violência. Tá? O autor da violência, conhecido como agressor, monstro, bandido, marginal, todos esses nomes, que essa angústia que é nossa, pelo ocorrido muitas vezes nós dizemos, passamos a usar o autor de violência justamente porque ele foi autor daquela violência e ele não se resume nisso. Da mesma forma que vocês viram várias outras violências, por exemplo da negligência, que a gente vai falar também agora,
que muitas vezes o autor da violência vai ser o pai, a mãe, por não levar o seu filho para ser vacinado, né? Quando é um direito dele. Então, se a gente pensar que o autor de violência, ou agressor, ou violador de direitos de criança e adolescente é um monstro, então a gente vai ter que colocar também que aquele que viola o direito básico à saúde da criança também é um monstro, um criminoso, enfim, vários outros nomes aí que eu nem consigo pensar. Né? Então, que a gente possa trocar essa ideia de agressor, de violador, ou até mesmo esses nomes mais pesados que desconfiguram a realidade do ser humano, o autor de violência. Porque da mesma forma que aquele sujeito passa por esse lugar, o Estado também passa. Né? E mesmo assim nós continuamos vivendo em comunidade, mesmo assim nós continuamos exercendo o nosso direito ao voto. Né? Então, precisamos repensar esses nomes. E aí, tomando ainda o negligência, né? Negligência é quando o responsável pelaquela criança pode ofertar a convivência, a saúde, tudo, tem condições físicas, psicológicas e emocionais para ofertar os direitos das crianças e não faz. Né? Então, vamos pensar, como eu já dei o exemplo da vacina, né, uma família que não leva a criança para ser vacinada, quando é um direito dela ser vacinada, cometeu uma violação de direito. Né? E aí a gente entra no entrave, por exemplo, quando eu preciso sair para trabalhar e tenho 3 filhos e não tem vaga na creche, e não tem creche, e não tem centro de convivência para o meu filho. Né? Não tem espaço que ele possa ser ofertado não só para cuidado, mas para o desenvolvimento emocional, psicológico e até mesmo físico daquela criança. E eu não tenho condições de como pagar, né? E não é me ofertado. Então o Estado ele passa a ser violador e os pais e responsáveis eles têm o direito de exigir que o município, que os órgãos, né, de direito público revejam isso. Né? E eles têm o direito de exigir e mostrar o quanto que o Estado, o município, enfim, o Estado enquanto poder, está sendo negligente também com os direitos das crianças e dos adolescentes. A Mazezinha fala que violência é todo ato ou omissão cometidos pelos pais, parentes, outras pessoas e instituições, que causa danos físicos, sexual ou psicológico à vítima. Exatamente. Aí tem algumas perguntas da Mazezinha, né, o que fazer no caso de uma violência infantil. Responder essa aqui primeiro, Mazezinha. Violência infantil. Descobrir que uma criança está sendo violada seus direitos, seja ele qual for, dentro desses que a gente trouxe, né, hoje, que é aquilo que a lei reconhece como violência. Nós podemos ligar no Disque 100, né, que é um disque denúncia, pode ser anônimo. Nós podemos entrar em contato com o Conselho Tutelar da nossa cidade, né, e informar essa questão de violência. Nós podemos, de repente, qual que é o seu parentesco com essa criança ou com esse adolescente, nós podemos pegar essa criança e levar também, né, a postos policiais, saúde, né, os postos de saúde, hospitais, para poder dar continuidade. Então, nós podemos buscar apoio nos órgãos públicos, que eles vão nos encaminhar para esse cuidado com a violência infantil. Outra pergunta: como intervir diante de uma suspeita de violência? Depois que você tem uma suspeita, né, normalmente você vai ficar mais de olho, vai prestar atenção naquela criança, vai prestar atenção no relacionamento
que aquele adulto está desempenhando com aquela criança e de fato vai tentar construir com essa criança uma relação de amizade, uma relação de apoio, para que ela confie em você. Porque principalmente o abuso sexual, lógico que outras violências também, elas nunca, na maioria das vezes, nunca não, mas na maioria das vezes, elas são seguidas de uma condução do autor da violência. O autor da violência não vai chegar e já vai abusar de uma criança, já não vai chegar já batendo, pode até chegar, mas aí se caracteriza como outras questões, mas o abuso em si, ele vai ganhar primeiro a confiança dessa criança e muitas vezes depois vai colocar o medo nela, medo de um desastre na família. Então, o papel de alguém que suspeita de uma violação de criança e adolescente precisa ganhar a confiança dessa criança. Essa criança ela precisa se sentir apoiada por esse adulto de confiança, seja ele o seu professor, seu tio, seu padrinho, né? Quem for o adulto que estiver perto dessa criança precisa ser para ela um apoio. Né? O que causa violência infantil? Não existe uma causa específica. Né? Lógico que tem a violação infantil, ela pode vir de vários fatores, seja eles socioeconômicos, seja ele estrutural, como eu disse. Na questão do abuso sexual é comum, mas não é regra, que o autor da violência tenha passado por algum tipo de abuso. E não necessariamente também o abuso sexual, mas um outro abuso. Então, é comum que isso aconteça, mas não é regra. Então, a causa é multifatorial. Pode ser desde estrutural a uma dinâmica familiar, né, uma dinâmica familiar disfuncional, e outras questões, até mesmo, como eu disse, quando alguém sofreu o abuso. Mas é comum também, né, falando do abuso sexual, mas é comum também a violência física e a negligência, muitos pais cometerem por conta que também receberam isso na infância. Então não sabem como ser pai e ser mãe de uma forma afetiva dos seus filhos. Então isso também pode ser uma causa, tá? Ah, tá. Porque muitas pessoas apontam a vítima como se ela tivesse gostado. Porque se não tivesse gostado, denunciaria antes. Tá? Entra no caso da menina desses dias que aconteceu, a menina que ficou grávida, teve toda aquela questão do aborto, se aborta, se não aborta, quem é o responsável por esse aborto, que não é, quem é o responsável por essa agressão. E essa pergunta e essa ideia é muito importante da gente falar. Porque muitas vezes se preocupam muito mais, até mesmo com essa definição de como vai ser conduzido esse aborto, né? Como também se o responsável vai ser criminalizado, cadê, né? Do que com a própria criança que sofreu o abuso. Então é importante, primeiro ponto, a criança sofreu uma violência, nós devemos olhar como vítima. Ela é uma vítima. Né? Então, ser uma vítima, ela não pode ser culpada. Né? Eu não posso me preocupar muito mais com o autor da violência do que com a vítima que está sofrendo sobre o ato que ocorreu. Né? E teve muitos comentários, eu acho que quem acompanhou o caso, ouviu alguma manchete, pôde ver que teve pessoas que disseram que essa menina teria gostado, que essa menina teria recebido muito bem. Comentários desse tipo que, com certeza, essas pessoas não conseguiam ter a mínima sensibilidade pelo ser humano que é aquela criança. A mínima sensibilidade. Né? A vítima, muitas vezes, ela não denuncia antes, né? Justamente porque ela está sob efeito de coação ou acredita que está desenvolvendo um relacionamento com aquela pessoa.
É muito comum adolescentes, né, 10, 12 anos, achar que tudo bem namorar alguém de 30, 35 anos, que é um relacionamento de namoro, um relacionamento com um senhor de 60 anos, uma senhora de 60 anos. Muitos adolescentes acham que é comum, né? E até que isso caia na consciência que é uma violação de direitos, que não, que está errado, que criança não namora, até que isso seja instruída, ou que ela tenha coragem também, que ela... E aí linka com a pergunta da Mazezinha, né? O que fazer numa suspeita? Quando ela sentir que ela pode confiar em alguém, ela vai contar. Como foi o caso da menina, né? Que chegou, se eu bem me lembro, ela chegou ao hospital e ela pôde confiar em alguém. Também, por conta da sua situação, ela pôde confiar em alguém e contar o que estava acontecendo. Então não é uma questão de gostar, de estar recebendo por isso e estar gostando, mas é uma relação de estar coagida, de estar sensibilizada, estar sofrendo, né? E muitas vezes essa criança ainda se sente culpada pelo aquilo que acontece, né? Muitos responsáveis têm a dificuldade de acreditar na criança e adolescente. Acha que é da cabeça dela. É outra coisa também. E principalmente menina, né? É uma coisa que acontece muito, isso é uma construção do feminino e uma construção do masculino, que isso daria outros momentos de live também, onde a menina principalmente é colocada, ela que deu em cima. Ela está com 10 anos, mas já tem um corpinho, né? Ela que ficou se assanhando. Né? Ou quando não, a criança fala, olha, o tio me tocou. E imagina, que isso, nossa, eu não vou. Como vai tocar nela? Né? O vizinho que minha mãe deixou ficar com ele lá, porque ela tinha que sair, passou a mão em mim. Não, imagina, foi sem querer que aconteceu. Então, é importante a gente ficar atento, gente. Esse é um tema muito extenso, né? Aqui a gente só conseguiu dar uma introdução naquilo que é violência, da sua importância de conhecer mais, na importância de se empenharmos mais no cuidado com o outro. E como eu disse aqui, né, existe uma lei que diz que nós somos responsáveis por essas crianças. E muito mais do que uma lei, né, existe a nossa sensibilidade, né? E isso, acredito eu, que em todas as religiões também. O cuidado, ele é pregado como essencial. O cuidado à vida como essencial. Então, seja ela, e aí uma coisa que é muito importante que eu vou dizer, seja a vítima ou seja o autor de violência, o cuidado dele tem que ser real. E tudo bem que nem todo mundo tem condições psicológicas e comportamentais para poder, né, preservar esse cuidado e essa prevenção até mesmo com o autor de violência, né? E nós devemos respeitar isso também, mas nós devemos cuidar de nossas crianças para que nós façamos essa prevenção. Outro dia a gente pode pegar uma violência específica para poder falar sobre sinais, sobre sintomas, né? Mas hoje foi mais uma introdução daquilo que é uma violência contra criança e adolescente. E aí, lembrando, se você tem uma denúncia para fazer, você pode ligar no Disque 100, né? Que é uma denúncia anônima. Se você acha que seu vizinho, que um parente seu está sofrendo algum tipo de violência, porque o ECA vai dizer que nós devemos denunciar na suspeita de violência, né? Nem na concretização, porque os órgãos eles estão justamente para verificar se a violência ocorreu ou não. Então, numa suspeita, Mazezinha, voltando ainda àquela pergunta, se você tem uma suspeita e essa suspeita tem fundamento para você, então denuncia, né? Diz que sem lá, procura o conselho tutelar,
procure o Sejusc, a polícia e denuncie para que ela seja avaliada, né? E veja de fato se aconteceu ou não, né? E aí eu acho que é legal também a gente fazer umas indicações aqui de livros. Existe um livro, né, que eu posso depois pedir para a Gabi, né, que faz a mediação da página, colocar, eu acho que é disponível em PDF, de como trabalhar até mesmo essa proteção com as crianças e com os adolescentes, né, principalmente com as crianças, que se chama Pipo e Fifi, né? É uma leitura que é feita juntamente com o adulto, com a criança, né? E que o adulto vai explicando para eles, né, sobre. Então é importante que a gente vá treinando nesse caminho, que a gente conheça os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, Saúde, Assistência Social, a própria Polícia Militar também, né, as polícias, enfim, são responsáveis por prover e garantir esse direito. E o Conselho Tutelar, gente, é muito importante porque ele é um garantidor de direitos, tá? Então ele não é para tirar filho dos outros, né? Conhecido como tirador de filho dos outros. Ele está para garantir os direitos da criança e do adolescente, em todos os aspectos daqueles que nós citamos, inclusive o do estrutural e institucional, quando o Estado não provê possibilidades. Até mesmo aqui na nossa cidade, se a gente for parar para olhar, a gente vai ver as dificuldades que a gente tem quando se trata do direito da criança e do adolescente. Então, denunciem essas violações de direito, né? Denunciem para que nós possamos construir, de fato, um município, um estado e um país mais seguro. E antes, não podia terminar sem dizer que, gente, criança não trabalha, né? Trabalho infantil também é uma violação do direito, porque tinha a criança da convivência, né? Tinha a criança do lazer, tinha a criança muitas vezes da educação. Crianças não têm um corpo físico para aguentar, tá? Então, gente, compartilhem. Espera aí, gente, deixa eu pegar aqui a última consideração aqui. Verdade. Infelizmente, nem todas as lares de crianças têm cuidado e são assistidas. Por isso que o nosso papel enquanto vizinho, enquanto familiar, se torna muito importante para essas denúncias e essas ações que precisam ser feitas. Gente, compartilhem a comunidade, essa página da comunidade, uma página que promove conhecimento. Esse mês é um mês, né, que as pessoas olham mais para o Setembro Amarelo, para a questão do suicídio. Possivelmente, eu e a Simone estaremos fazendo uma live juntos para falar sobre o suicídio, né? Nós estamos preparando para poder falar um pouco sobre o suicídio, que também é uma violência, como eu disse, auto-infligida, auto-provocada, né? Outra coisa importante, semana que vem tem live com a Simone, que acredito eu, se não tiver, a Gabi vai me corrigir aí daqui a pouco. Mas semana que vem tem live com a Simone. Outra coisa, gente, só lembrando, para quem não me conhece, eu sou do Igor, eu sou psicólogo, né? No folder que a gente fez hoje, né, na divulgação, tem lá o Instagram. Então, quem puder, participe, né, siga lá. E vamos fazer isso de uma rede de apoio muito grande, tá? Outra coisa importante que eu disse na live passada, mas nós temos um serviço de escuta aqui na paróquia e possivelmente nós retornaremos daqui a alguns dias os atendimentos presenciais. A princípio ia ser online, mas de acordo com a flexibilização, nós daremos início para o presencial. E aí nós vamos falar mais para frente sobre ele. Gente, muito obrigado. É um tema muito extenso, mas eu espero que vocês tenham aproveitado o suficiente. Então, boa noite e boa semana.